Então, olá minha gente, espero que vocês todos estejam bem. Então, como o aluno João Gabriel falou que tem algumas dúvidas ainda em relação à utilização das fórmulas, que sente alguma dificuldade, então eu vou aqui mais esse vídeo, um vídeo extra, porque a aula ainda vai demorar um pouco mais, eu sei que já faz bastante tempo que vocês viram esse assunto. Então eu estou aqui para exemplificar um pouco mais, sempre tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. E é isso que o colégio quer para vocês. Entendeu? Mas já vou falando logo que sexta-feira a gente já vai poder ter um momento de interação já. Então, já falo logo de agora, para quando alguém quiser, tiver alguma dúvida, por favor fale. Porque às vezes eu não vou conseguir ver o rosto de todos os alunos e não sentir as dúvidas que vocês estão. Então fica muito difícil, muitas das vezes as pessoas deixam o vídeo desligado, e às vezes é bom por causa da conexão, senão atrasa um pouco mais. Então infelizmente, eu vou depender de vocês para saber como vocês estão. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem que com certeza eu vou ajudar vocês. Entenderam? Mas pronto, vamos aqui. Primeiramente, a gente tem que decidir mesmo aqui, essa a gente vai estar tratando sobre, no caso de dilatação linear, ou dilatação superficial ou volumétrica. Então, você sempre tem que pensar se eu estou interessado em uma dimensão de só 1D ou estou interessado em 2D ou em 3D. Por exemplo, na linear, vou estar falando aqui basicamente de comprimento, diâmetro, largura, tudo que eu for medir só em metro, uma unidade de apenas uma dimensão. Então, eu vou usar aqui essas duas fórmulas daqui. Na superficial, vai ser quando? Vai ser quando eu vou estar tratando algum problema de área. Por exemplo, a área de um buraco na panela, ou, por exemplo, a área da rosca para um parafuso, e tudo isso, ou superfície. Quando ele estiver falando alguma coisa assim, você já vai lembrar, não, área, você vai ver, é uma unidade ao quadrado, que é o do metro ao quadrado. Então você vai pensar em área. E quando eu estou falando em 3 dimensões, volume, por exemplo, o aumento desse volume, o aumento do corpo, é que você vai utilizar essa fórmula aqui. Então, são 3 dimensões. Então, primeiramente, que você tem que saber de um problema é saber se ele é uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Primeira etapa para você resolver. Eu espero que a gente esteja ficando claro em relação a isso. Então, você tem que definir, por exemplo, eu sei que comprimento, diâmetro, largura é tudo de uma dimensão. Área, superfície, isso aí, 2 dimensões. O tamanho total do volume, o valor total do volume ou do corpo, aí vai ser 3 dimensões. Aqui na volumétrica ele trata muito também de líquidos, né? Porque o líquido ele não tem forma, ele tem um volume dele. Então, se você colocar ele num copo largo ou num copo mais fino, ele vai mudar a área dele, mas o volume dele vai permanecer constante. Depois, com a variação de temperatura aí, que ele vai variar esse volume. Então, vamos. Então, você definiu uma dimensão. Então, vou usar uma dessas duas fórmulas. Na superficial, uma dessas duas fórmulas. E na volumétrica, uma dessas duas fórmulas. Aí, vamos lá agora saber o que é cada fórmula. Então, nessa fórmula daqui, eu vou pegar a variação da unidade que você está estudando. No caso aqui, a variação do comprimento. Aqui, variação da área. E aqui, variação do volume. Então, já tem aquele outro slide que eu já passei para vocês, que é dizendo a legenda do que significa cada letrinha aqui, né? Então, aqui, quando ele fala, eu quero saber qual foi o acréscimo, eu quero saber qual foi a diminuição. Então, ele está falando o quê? De variação nesse caso. Então, você vai usar o quê? Essas fórmulas daqui, quando ele falar uma variação. Ou você fala, quanto ele aumentou, ou quanto ele diminuiu de tamanho. Tudo isso eu estou falando só de variação. Agora, esse daqui, quando eu tenho um número só, a letra sozinha aqui, quer dizer que essa é a unidade final. Então, aqui, L é o comprimento, tem o comprimento final, a área final, e o V, volume final. Então, estou aqui, quando eu falar na questão, qual vai ser o comprimento final? Qual vai ser a área final?
qual vai ser o volume final, o tamanho da superfície final. Tá entendendo? Então, depois que aumentar a temperatura, qual vai ser o comprimento? Ele não está perguntando o que variou, ele já está perguntando o comprimento diretamente. Então, essa fórmula seria mais para esse tipo de questão. Entendeu? Beleza? Deu para compreender um pouco mais? Vou levar aqui para aquela questão que a gente resolveu aqui no slide já, porque as da atividade eu vou deixar para a aula lá, que a gente também vai ter uma interação. Então, aqui, voltando para essa questão, a gente vai. Uma esfera de aço tem um volume de 10 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Então, essa aqui é a informação que você já deixa guardada no seu coração já. Muito provavelmente você vai ter que utilizar. Quando você vai utilizar fórmulas, os números são muito importantes. Depois eu tenho, considere o coeficiente de dilatação linear do aço igual a 12 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, aqui também você guarda no seu coração. Quando ele está falando aqui coeficiente de dilatação linear, vai ser o quê? O alfa, que foi já o que a gente tem nesse slide aqui, bem detalhadozinho já para vocês. Ele já pergunta aqui, ó, o acréscimo do volume. O acréscimo de volume, então você já sabe que ele não está querendo volume final, ele está querendo a variação de volume. Então, você já sabe, acréscimo de volume, variação do volume. Qual é a fórmula de variação do volume? Simplesmente ΔV. Delta de variação e o V de volume. Então, você vai usar essa fórmulazinha daqui. Sofrido por essa esfera quando aquecida a 500 graus Celsius, em centímetros cúbicos. Então, agora você vai o quê? Ver essa fórmula. Quando eu ver, o que eu vou precisar? Eu quero ΔV. Se eu quero ΔV, então quem eu preciso? Preciso de todos os outros. Então, você vai procurar o V0, vai procurar o gama e vai procurar o ΔT. Então, vamos lá. Primeiro V0. Qual vai ser o meu V0? Volume inicial. Qual é? Ele já deu aqui facinho pra gente. Volume de 10 centímetros cúbicos. Tá, colocou aqui. Depois vamos aqui para ΔT, variação de temperatura. Ele me deu a temperatura inicial e me deu a temperatura final. Então, é só realmente subtrair um pelo outro. 500 menos 0, 500. Então, ΔT igual a 500 graus Celsius. Algo que complica aqui um pouco, que eu peço para vocês prestarem atenção, é nos coeficientes de dilatação. Aqui ele deu o coeficiente de dilatação linear. O de linear está aqui com o comprimento, que vai ser o alfa. Então, qual foi a regra que a gente viu? Para 2 dimensões, é só multiplicar por 2. Para 3 dimensões, é só multiplicar por 3. Então, tenho aqui o linear, então multiplico por 3. Então, vai ser esse valor aqui, vezes 3. Peguei, fiz a multiplicação e cheguei nesse valor aqui. Já. Então, eu tenho o V0, eu tenho o ΔT, e tenho o gama, tenho tudo isso. Então, agora o que eu faço? Somente multiplicar. Coloquei tudo aqui juntinho. Ficou aqui esse valor aqui grandão, né? Vezes 10 a menos 5. Mas a resposta não está em 10 a menos 5. Eu tenho que tirar esse 10 a menos 5. Então, 10 a menos 5 é o quê? 5 casas para a esquerda. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. 1,8 centímetros cúbicos. Que vai ser a letra C. Então, beleza? Eu falei aqui bem mais explicado. Infelizmente, a gente ainda não está com essa interação. Eu espero que já possa ajudar esse vídeo já. Quero que vocês assistam bem calmamente. E na sexta-feira, iremos discutir mais ainda um pouco sobre essas questões que eu quero. Principalmente porque já faz muito tempo que vocês trabalharam com isso. E na medida que a gente for exercitando, a gente vai lembrando um pouco. Para depois também a gente fazer uma revisão ali do assunto inicial, que é de escalas termométricas, temperatura, tudo isso para a gente conseguir fechar esse trimestre. Viu, galera? Então, precisando de qualquer coisa, falem no grupo ou falem também na hora da interação da aula. Não deixem para depois, porque infelizmente eu não sei aqui, não vou ver vocês de toda forma, não vai dar para ver todos os rostos de vocês para ver quando vocês estiverem com dúvida. Então, eu peço que vocês me ajudem, sempre trazendo as dúvidas para mim, que eu vou ajudar vocês tentando sanar as dúvidas de vocês. Viu? Então, até a próxima aula.